não siga o seu coração. Mas esse é o mundo que nós vivemos, a cultura que é eu posso, eu quero, eu acredito, eu farei, sabe? É o eu. Exatamente a cultura oposta, é o pensamento oposto ao de Deus. Irmãos, estamos então meditando no livro de João, capítulo 17, essa oração maravilhosa que Jesus faz um pouco antes de partir para a crucificação. Hoje nós vamos meditar em João 17, dos versículos de 6 até o 10. Abra sua Bíblia, João 17, dos 6 até o 10. João 17, dos 6 até o 10, Jesus ora pelos seus discípulos. De toda essa oração, que eu já acho ela maravilhosa, esse texto, esses versículos dos 6 ao 10, eu ainda destaco, porque ele é de um cuidado, de um zelo que Jesus traz para conosco, né, que somos aí os seus filhos, somos os seus cuidados, né, recebemos o cuidado de Deus, e Deus, né, aqui na figura de Jesus, traz de uma maneira tão bonita e tão singela, tratando-nos, porque também somos discípulos dele. E diz assim, ele orando a Deus: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha que lindo, eu peço por eles, não peço pelo mundo. Jesus nessa oração para Deus, ele faz essa oração específica: estou pedindo, pelos que o Senhor me deu. Não estou pedindo por todo mundo. Já cai aqui muita coisa, muito entendimento, Jesus por todos, qualquer caminho leva a Jesus. Não, Jesus deixa claro: Deus Pai, eu estou orando pelos meus discípulos, pelos meus escolhidos, por aqueles que o Senhor colocou na minha mão. Não estou orando por todo mundo, estou orando por esses, porque esses são teus. Aí eu falo, olha que coisa maravilhosa, Jesus nessa oração já orou por mim, irmãos. Pensou Rosinha aqui, que fantástico. Na oração lá, antes da crucificação, ele já orou por cada um de nós, que somos filhos de Deus. Amém? Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Versículo 6. Irmãos, nós vivemos em uma cultura, nós vivemos em um mundo que cada vez mais exalta a autonomia humana. O que é isso? Você faz o que você quiser. Tem uma placa aqui para entrar na Dutra, tá bem grande assim: siga o seu coração. Quando você sai da Trabalhadores ali, para pegar, ao invés de ir para o aeroporto, para sair na Dutra, tá bem grande: siga o seu coração. É exatamente o oposto que nós precisamos fazer. Não siga o seu coração. Mas esse é o mundo que nós vivemos, a cultura que é eu posso, eu quero, eu acredito, eu farei, sabe? É o eu. Exatamente a cultura oposta, é o pensamento oposto ao de Deus. Nós vivemos num mundo onde nós gostamos da ideia de sermos donos do nosso próprio destino, de nós escolhermos o nosso caminho, de nós decidirmos o nosso futuro, inclusive o futuro espiritual. Como Deus é rico em misericórdia, como Ele é bom, Ele interfere. Fala,
Sávio não vai seguir seu coração não, Sávio. Né? Não vai. Né? Alex, não vai não. Não vai. Pastor Luciano, muito menos. Não vai. Porque se eu seguir o meu coração, estou perdido. Se cada um aqui seguir a vontade do próprio coração, nós estamos perdidos. Então, quando nós chegamos em João 17, nós somos confrontados com essa verdade, onde Jesus fala assim, você não tem espaço para o seu orgulho humano. Essa oração de Jesus fala, olha, você não vai decidir o seu futuro, porque se eu deixar na sua mão, o coração do homem, ele é mau. Ele leva para o caminho oposto a Deus. Ele leva, a dor, ao sofrimento eterno. E nessa oração, irmãos, Jesus não diz que encontrou discípulos que decidiram segui-lo. Está escrito isso no texto? Né? Pai, obrigado por aqueles que decidiram me seguir. Jesus diz o quê? Que o Pai os deu a Ele. Que nós somos um presente de Deus na figura de Pai para Jesus, o nosso Salvador. Antes que os discípulos escolhessem a Cristo, Deus já havia escolhido os discípulos. Antes de você falar, eu escolhi a Cristo. Lembra, na Igreja Batista tinha muito apelo, todo final do culto. Quem quer aceitar a Jesus? Aquele momento bonito, o piano tocando, logo depois da mensagem, e muitas pessoas levantavam a mão e iam à frente. E tinha gente que era convertido todo domingo, porque todo domingo ia à frente. Todo domingo estava lá na frente, aquela coisa bonita. Antes que nós pudéssemos escolher a seguir a Jesus, Deus já nos deu ao próprio Jesus. Antes que nós conhecêssemos o Filho, nosso Salvador, nós já pertencíamos ao Pai. E esse é um pensamento que humilha o nosso ego, humilha a nossa vontade, humilha toda essa decisão de que eu vou fazer o que eu quero fazer, e eu vou da forma que eu vou seguir, e ponto final. E no final, a conclusão que nós chegamos é que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E vamos meditar em 5 lições que esse texto nos traz. E a primeira dela, muito importante, a salvação começa no Pai. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Sempre se você ler esse texto ao longo dessa oração, Jesus ele repete várias vezes essa frase, os que me deste. Isso não foi porque Jesus falou sem querer. Jesus ele foi objetivo ali, ele está nos passando uma mensagem muito clara sobre a origem da nossa salvação. E a origem da salvação, o início do nosso processo de redenção, não está na decisão humana, está na vontade soberana de Deus. Amém? Não está na nossa vontade. Os discípulos não se tornaram propriedade de Deus depois que creram. Eles creram porque já pertenciam a Deus. Fomos chamados antes da fundação do mundo. Lá em João 6,37, diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Então, é todo aquele que o Pai me der. Se você está aqui, você tem o dom da fé no seu coração. É porque Deus foi gracioso e misericordioso sobre você. E colocou o dom da fé no seu coração. É por isso. Olha a ordem. O primeiro o Pai dá. Depois o pecador se achega a Jesus. Então a fé não é a causa da eleição. A fé é o resultado da eleição. Amém? Eu tenho fé, como causa.
Não, a minha fé é o resultado do dom que Deus coloca no meu coração. E isso então destrói qualquer possibilidade de achar que nós temos algum mérito, que temos alguma vantagem, de olhar para o outro, para a pessoa, para o ímpio, e falar: nossa, pecador. Eu não faria desse jeito. Nossa, ouve a palavra e não muda de vida. Nossa, que dificuldade, será que é tão difícil assim seguir a Deus? Porque nós somos rápidos em criticar, né, Gustavão? A gente gosta, né? A língua coça para falar mal do pessoal. Nossa, olha quantas oportunidades teve, como se a nossa salvação tivesse sido uma conquista nossa, como se tivesse sido um mérito nosso. Quando nós entendemos o processo da salvação, nós entendemos que se estamos em Cristo, é porque Deus em sua graça nos alcançou. Então nós olhamos para aquele que ainda não está em Cristo e nós temos misericórdia e compaixão. Nós olhamos e vemos pessoas jogadas na sarjeta, afundadas nos seus vícios, escravas do pecado, sem um futuro pela frente, humanamente mesmo falando. E sabe por que não somos nós? Porque Deus teve misericórdia. Eu sempre conto esse caso para os irmãos, quando nós fomos entregar a marmita lá na Zona Norte, em Santana. O Otávio estava lá, não estava? Acho que estava. Aí a gente parou embaixo de um viaduto lá, e a gente parou naquele viaduto, a gente começou a entregar as marmitas, e literalmente no meio dos lixos, aqueles sacos de 100 litros, né, sacão cheio de lixo, tinha uma senhora no meio do lixo com um bebê do colo. Um bebê devia ter 1 aninho de idade, sabe? E aquilo não sai da minha memória, porque aquilo deixou meu coração extremamente triste. E quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que veio à minha cabeça era: poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Você escolheu onde você nasceu? Você pediu? Chegou lá na fila do céu: quero passar, quero crescer aqui assim e tal. Se escolher, a gente escolheu errado algumas coisas, né? Chegou lá, errou algumas filas, né? Ninguém escolhe onde nasce. Aquela criança escolheu, está ali. Ela não teve qualquer possibilidade. E aquilo assim me cortou o coração, né? Porque aquele monte de lixo assim, de 100 litros, e aquela senhora no meio. Deus nos criou para isso, irmãos. Para estarmos, podendo até sermos comparados ou confundidos com lixo, não foi para isso. Isso é resultado do pecado. Por que não fui eu? Porque Deus, pela sua graça, me alcançou. Por que não foi você? Porque Deus, pela sua misericórdia, te alcançou. É só por isso. Então, quando nós entendemos o que é a eleição sobre nós, o que é essa graça, nós temos compaixão e misericórdia por aqueles que ainda não encontraram a Jesus. Irmãos, segunda lição, nós fomos escolhidos em meio ao mundo. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Ninguém aqui veio de Marte, né? Ninguém aqui veio. Nós estávamos no mundo. E Deus, Ele nos tira do meio do mundo. Nós poderíamos ser essas pessoas que estão ali na Cracolândia, em São Paulo, com tudo a perder, sem nenhum significado para a vida. Mas Deus, pelo seu amor e a sua bondade, nos tirou deste mundo. Nós todos pertencíamos, Andrezinho, à mesma humanidade caída, tomada pelo pecado.
Tínhamos todos os mesmos pecados. Tínhamos todas as mesmas limitações. Tínhamos todos o mesmo coração herdado de Adão. Não tinha nada, irmãos, que pudéssemos apresentar a Deus e sermos dignos de alguma graça, de alguma misericórdia. Fala aqui, quem é bom aqui? Começa a recordar a sua vida, seu dia a dia. Tem algum ponto que poderíamos chegar a Deus e apresentar a Deus para a nossa defesa? A gente, sendo tomado pela graça e pela misericórdia, já aprontamos todas, já causamos, já somos ingratos, já muitas vezes nos lambuzamos com pecado, amém? Não é? Não há nada que nós poderíamos apresentar a Deus em nossa defesa, nada que nos tornaria dignos da graça. A única diferença entre nós e os ímpios foi a intervenção soberana de Deus. Em Efésios 2, nós somos ensinados que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o padrão deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua em nós, filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Estávamos todos no mesmo barco, sendo merecedores da ira de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus sobre nós. Versículo 4 de Efésios 2. Todavia, portanto, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Somos salvos pela graça. Antes éramos merecedores da ira de Deus, mas por Deus ser rico em misericórdia, hoje estamos debaixo da sua graça. Então, a diferença do salvo para o perdido não é mérito, é graça. Graça. Eu recebi aquilo que eu não mereço. Eu recebi o que eu não mereço. Então, quando nós olhamos para as pessoas que são incrédulas, nós precisamos lembrar, nós também éramos cegos, nós também estávamos perdidos. A única diferença é que Deus teve misericórdia de nós. E isso precisa tocar no nosso coração e produzir compaixão. Precisamos evangelizar com humildade, com amor, caminhando juntos, não com arrogância. Eu vejo tantos aí nas internets da vida, falam com arrogância, principalmente reformado. Nós conhecemos a sã doutrina, a sã palavra, né? E aí falam de uma maneira como se eles tivessem conquistado tudo. Como se fossem os doutores, né? Agora, vocês meros mortais que não fazem a correta interpretação da palavra. Vão todos, né? Tem um lá barbudo. Um barbudo assim, que eu não gosto dele não. Não vou falar o nome porque vai para o YouTube, mas quem souber pode pôr nos comentários. Mas não vou falar o nome. Mais barbudo que eu, magrelo, feinho. Todos hereges. Falo assim, nossa, santo, você conquistou a sua salvação, né, pelo jeito, para falar com tanta propriedade. Vai fazer react agora. Não vai dar, a gente não tem alcance, tá bom, melhor assim, né? Para!
cristão com coração transformado, ele é humilde, porque ele reconhece que ele foi tomado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Combatemos sim as heresias, os falsos profetas, combatemos sim, mas sempre em amor, né? Sempre com longanimidade, e não com espírito de soberba. Terceira lição: os salvos pertencem a Deus, eles eram teus. Quem? Né? Os discípulos, Jesus está orando. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Ou seja, já pertencíamos a Deus, já éramos de Deus, e o Pai nos entregou a Jesus. Isso revela como é bonito a obra da salvação sobre a nossa vida. Antes da fundação do mundo, o Pai separa, escolhe um povo, e vem o Filho para redimir esse povo, vem o Filho para salvar esse povo, e o Espírito Santo aplica essa redenção aos seus chamados. E aí nós vemos o quê? A Trindade de Deus trabalhando juntas em harmonia, cada um com a sua função. Olha que coisa linda. Deus Pai escolhe, o Filho redime, o Espírito Santo, Ele transforma e Ele preserva. O Pai elege e envia. Efésios 1:4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O Filho Jesus Cristo nos redime. Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo seu sangue. O Espírito Santo nos regenera, nos santifica e nos preserva. Tito 3:5, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A Trindade de Deus atuando nos seus escolhidos, cada um com a sua função, de uma forma perfeita e bela. E hoje já fazemos parte do reino dos céus, e nenhuma pessoa aí da Trindade agindo isoladamente. Então a nossa identidade, irmãos, não está na nossa profissão, não está na nossa história, não está nos nossos sucessos ou fracassos. Nossa identidade fundamental é: nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade adquirida por Cristo. Amém, irmãos? Quarta lição, a evidência da eleição. É a fé e a obediência. Pastor, fala e cai na obediência. Eles eram teus, tu os deste a mim. Versículo 6. E eles têm obedecido a tua palavra. Obedecem por quê? Porque já era de Deus. Então Jesus aqui está mostrando que a obediência não produz a eleição. Eu vou seguir certinho tudo que a Bíblia fala para eu ser eleito. Primeiro que não vai conseguir. Não é a obediência que vai levar a Jesus. Jesus que te dá força para obedecer. A eleição produz a obediência. Os discípulos não foram escolhidos porque obedeceram, eles obedeceram porque foram alcançados pela graça. Quando Jesus está andando, eles não conheciam Jesus. Jesus toma e fala: vem, me segue. Eles são tocados, e aí eles vêm e seguem. E a obediência mostra, o fruto daquele coração verdadeiramente convertido. Por isso, toma muito cuidado, você ficar na igreja há 220 anos, você conhece a palavra de trás para frente, muitos ainda assumem o púlpito, cantam, oram, fazem um monte de coisa, e são apenas seguidores de regras, não são obedientes, sabe o que tem que ser feito e não faz. Uma característica do coração transformado é ser obediente. Quando o Espírito Santo toca o seu coração, você obedece. Amém? Amém. A palavra mostra, acusa o seu erro, você obedece. Amém? Amém. Aí você fala assim: eu não queria fazer isso, eu quero ir por outro caminho. Mas a palavra de Deus está falando, é suficiente. Ponto. Eu sempre falo, os grandes homens da Bíblia, ninguém pergunta por quê. Não teve um que perguntou por quê. Pega de Abraão, sai da sua terra. Por quê, Senhor?
Ele pega e sai. Abraão, sacrifica Isaac. Por que Isaac? Não. Ele pega e está pronto para executar. José, aconteceu tudo aquilo. Por que, Senhor? Não, José ainda era outro nível, né? Ele ainda fala, nossa, Deus, né? Deus me colocou aqui para poder salvar o povo. Ele já então vê a graça de Deus ali no sofrimento dele. Davi também, né? Senhor, sou culpado, reconheço, é justa a sua punição sobre mim. Davi era assim, né? Ai, por que, Senhor? Não, Senhor, é justa a sua punição, tenha misericórdia de mim. Não tem um grande homem da Bíblia que você vê questionar o porquê de Deus. Ele simplesmente obedece a Deus. Então, se você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida realmente fortalecida pelo poder do Santo Espírito, uma vida próspera, obedeça a Deus, amém? Obedeça a palavra, não fica procurando brecha na Bíblia, porque hoje é assim, você vai achar, você consegue defender qualquer coisa que você quiser, se você pegar um texto isolado, qualquer coisa. Olha que eu acompanho o que acontece pelas internets da vida. O que os caras conseguem defender e falam que é bíblico, então você consegue. Aí aquilo que você gosta, você fala, tá vendo, eu tinha razão. Não, siga a palavra de Deus, para de procurar brecha. É isso que a palavra manda, é dessa forma que eu vou fazer. A nossa eleição, o nosso chamado produz obediência. Nós obedecemos porque já fomos alcançados pela graça. E a eleição que é invisível, o chamado de Deus que é invisível na nossa vida, ela se torna palpável, se torna visível por meio da transformação da nossa vida. E a maior transformação que nós podemos ter é a obediência. É a obediência. É o que torna, tangível que somos filhos de Deus. Então a pergunta que nós precisamos fazer, Mari? Não é assim, será que eu fui eleito? Não é isso. A pergunta que você precisa fazer no seu coração, viu, Samuel? Há evidências da graça de Deus aqui no meu coração? Tem o amor de Cristo? Tem o arrependimento? Tem o desejo de obedecer? Eu sou perseverante? Deus não nos chamou para sermos perfeitos, mas Ele quer a nossa transformação. Amém? Conversão sem transformação não é conversão, né? O que é conversão? Conversão está indo para um caminho, aí tem uma placa, você pum. Ou o cara fala que é convertido e continua no mesmo caminho. Isso não é conversão. Ele continua indo reto. Então, a transformação precisa ser visível e contínua na nossa vida. Dia a dia, eu preciso estar num nível superior ao anterior. Porque o Espírito Santo vai nos lavando, nos regenerando, até sermos iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer só quando chegarmos na glória. Teremos o corpo restaurado, a mente restaurada, vai ter pecado mais nenhum na nossa vida. Aí sim, chegaremos à restauração total. E para finalizar, quinta lição, nossa segurança está no Deus que nos escolheu. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, versículo 10. Então a questão aqui, a gente ficar discutindo, essas teologias, brigando, debatendo, igual acontece por aí. A questão aqui é nós temos a segurança. Se a salvação chegou em você, por meio de você, ela pode terminar por meio da sua vontade. Eu sou falho, eu mudo de ideia. Já falei que ia emagrecer durante os 18 anos. Estou enganando a missionária há 18 anos, falando que vou perder essa barriga. Mas ela ainda acredita, que mulher santa, né? Outro dia ela falou assim, peraí, você nunca perdeu a barriga? Eu falei, é verdade. Mas você fala isso desde que me conhece. É verdade. Tem razão. Porque nós somos falhos, A gente vê uma carninha de porco, irmão Rogério? Uma pancetinha, Tonhão? Outra pancetona.
Né? Tem coisa mais bonita do que aquela gordura caindo na churrasqueira? E cheirosa? Não tem, né, Gustavão? Olha a cara dele. Até Deus gosta. Não é verdade? Então nós mudamos, somos falhos. Né? A gente não resiste à panceta. Né? E acontece. Né, Tiagão? Tiagão é uma menina comportada, ele resiste, né? Não, né, pastor? Não resisto, né? Somos assim. Então, se nós somos responsáveis pela nossa salvação, hoje eu estou muito salvo, amanhã eu vou ter que converter de novo, porque eu sou volátil, eu perco. Mas se começou em Deus, ela está segura em Deus. Amém. Porque Deus, Ele não fica indo, né, conforme o vento, conforme nós. Os decretos de Deus são cumpridos. O que Ele determina, acontece. A nossa esperança não está na força da nossa mão segurando Cristo. Segurarei a Cristo e não vou soltar. A nossa esperança está na força da mão de Cristo segurando os seus. É diferente. Deus nos pegando ali, e quando a gente chuta, né, como diz o ditado, o pau da barraca, Jesus continua ali segurando a nossa mão. Então a eleição para nós não é algo para gerar medo, pelo contrário, é para gerar descanso. Eu sei que nada poderá me separar do amor de Cristo. Nada. O apóstolo Paulo fala de uma maneira tão bonita, né? Não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, ou seja, nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque não depende de nós. Então, tem dia assim que a nossa fé ela vai parecer um pouco mais fraca. Tem momentos que a gente vai dar aquela tropeçada, vai dar aquela, chutou o dedinho na quina, vai dar aquela xingada, né, Caio? Sabe quando bate o dedinho na quina? Né? Vai. Teremos períodos aí de luta, de aflição severa, terríveis. Mas a nossa salvação, ela não está sustentada aí na intensidade de tudo isso, na intensidade da nossa fé. Ela é sustentada na fidelidade do Deus que nos escolheu, que nos chamou. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, não é? Pleno poder. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel dia após dia. A salvação, ela está sustentada na fidelidade. E nós que estamos na mão de Deus, na palma da mão de Deus, estamos seguros. Então, concluindo, João 17 nos leva aí para antes da cruz, e até mesmo antes da criação do mundo. E ali nós vemos o Pai entregando um povo ao Filho, esse Filho que vem para salvar o seu povo. Esse povo que é alcançado por graça, não por mérito. Então a história da salvação, ela não começa com o homem procurando a Deus. Ela começa com Deus trazendo os seus escolhidos, que éramos, né, merecedores da ira, mas agora somos chamados de filhos. Sabe? Então você pode passar, né, ter passado anos acreditando aí numa salvação dependente da sua capacidade. E vou ficar firme. Mas isso não é correto. A nossa esperança ela é muito maior. A nossa esperança é a esperança no Deus que escolhe. A nossa esperança é a esperança no Filho que nos salva e no Espírito Santo que nos preserva. Por isso toda a glória, toda a salvação pertence ao Senhor. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus ora pelos seus. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Amém?